Nós acabamos de assistir ao voto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que vimos não trouxe surpresas a ninguém, foi mais do que um voto. Foi um verdadeiro espetáculo político, um show de arbitrariedades, contradições e ataques à Constituição. Hoje eu vou abrir aqui com você e para você, em detalhes, tudo o que aconteceu lá nesse julgamento marcado pelas ilegalidades e, acima de tudo, por um crime que não existia. Então segurei firme, porque eu vou mostrar aqui e pode te deixar indignado profundamente, assim como já aconteceu comigo e com milhões de brasileiros ao longo de todo esse processo de investigação que já começou com as cartas marcadas. Logo no começo do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente atropelou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alegações de nulidade foram todas rejeitadas. Questionamentos sobre o cerceamento da defesa também jogados no lixo. Os argumentos técnicos da defesa, todos esses foram ignorados como se fossem irrelevantes. É como se a Constituição tivesse deixado de existir dentro dessa sessão. De outras tantas que aconteceram, a defesa do ex-presidente foi tratada como uma mera formalidade, um detalhe incômodo que precisava ser despertado rapidamente para que Moraes pudesse avançar na sua narrativa que já está pronta há muito tempo. Aí veio um momento importante também. O ministro Luiz Fux interrompeu e deixou claro que não concordava com esse atropelo. Fux sinalizou que iria discutir essas nulidades, que estão sendo fortes aí pela defesa, e que não aceitaria que tudo fosse simplesmente varrido para debaixo do tapete, como está acontecendo. Isso mesmo, meus amigos. Mostrou que nem tudo no Supremo, nem tudo está perdido, nem todos estão dispostos a aceitar esse julgamento apressado, claramente enviesado. O jogo ainda não está decidido, e isso pode ser crucial para o futuro desse processo, pode ser importantíssimo. Mas Moraes não parou por aí. Ele foi além e validou a delação de Mauro Cid como se fosse um ato de livre e espontânea vontade. Mas será que foi isso mesmo? Isso chega a parecer piada. Estamos falando de uma delação cheia de contradições, cercada de pressões e, para piorar, recheado de abusos que já vieram à tona em áudios vazados. Eles mostram que o próprio Cid reclamando do tratamento que podia acontecer, revelando a pressão que estava sofrendo. E o que fez Moraes fingiu que não viu, ignorou, descartou, como se fossem meras coisas colocadas pela oposição. Não foi só isso. Ele teve a ousadia de afirmar que nada prejudicou a defesa. Nada? Como nada? Se até hoje os advogados de Bolsonaro não tiveram acesso integral a todas as provas, a todos os documentos, a todos os autos. Como pode haver ampla defesa se trata do tribunal expõe material essencial? E vem um detalhe que nos pode chocar ainda mais. O ministro admitiu diante de todos que iria utilizar provas que nem estavam formalmente no processo. Isso mesmo não é justiça. Isso é um escândalo jurídico sem precedentes. É rasgar o devido processo legal em rede nacional. Parece mais uma estilhaçação. E então, chegamos ao mérito, o coração da acusação. E aqui o absurdo atingiu níveis inimagináveis. Alexandre de Moraes, mais uma vez, afirmou que os crimes estariam comprovados, porque o STF já tinha decidido antes exatamente isso. Ele não apresentou provas novas, não mostrou evidências concretas contra o ex-presidente, apenas se apoiou em decisões anteriores do próprio Supremo. Como se repetiu a narrativa várias vezes, isso fosse suficiente para transformá-la em verdade. Talvez isso já tenha acontecido. Ele listou aí 13 supostos atos de uma organização criminosa, mas condições de pé. Sabe o que aparece contra Jair Messias Bolsonaro? Likes nas redes sociais, entrevistas a jornalistas, reuniões públicas, discurso de 7 de setembro, palavras, opiniões, atos políticos normais de qualquer líder. Tudo isso foi transformado em crime. E se isso for aceito, significa que a liberdade de expressão no Brasil, de fato, acabou. Significa que falar virou crime, que questionar virou golpe, e que pensar diferente virou atentado, ou simplesmente um golpe de Estado. Isso sim é um ataque à democracia, porque democracia não é só votar, democracia é poder falar, é poder criticar, é poder divergir.
E quando o tribunal criminaliza opiniões, o que temos já não é mais democracia, é censura, é perseguição política. E como se não bastasse, a parte final do seu voto, Moraes tratou da simetria, a questão das penas, e fez exatamente o que já se esperava. Chamou tudo no chamado concurso material, inflando a condenação até as alturas, condenou Bolsonaro por golpe, por organização criminosa, por atentado ao Estado Democrático, e isso sem apresentar uma prova direta que fosse concreta, objetiva. O resultado é um castelo de cartas com condenação sustentada unicamente em narrativas, presunções e interpretações políticas, como o que a gente tem visto até agora. É simplesmente isso. Mas aqui também entra um detalhe que pode mudar o rumo dessa história. O ministro dos estudos líderes circulares, nessa primeira sessão de apresentação dos votos, já durante aí que pretende enfrentar de frente as nulidades ignoradas por Moraes. Pode ser aí uma chave, uma porta. Ele disse que vai discutir os pontos que foram simplesmente descartados e avisou que não vai aceitar interrupções durante o seu voto. Isso é um recado direto do que se vai falar e vai falar com firmeza. Isso também abre espaço para uma possível reviravolta para um contraponto dentro do próprio Supremo. E é exatamente isso que o Brasil precisa, coragem, porque não se trata apenas de Bolsonaro, trata-se do futuro, da justiça do nosso país, seja com ele, com Bolsonaro, amanhã pode ser com qualquer cidadão, que hoje mesmo pode ser. Está em jogo se vamos continuar sendo uma nação de leis ou se vamos nos transformar em um país onde o tribunal decide tudo de acordo com conveniências políticas. Já não temos mais a justiça, mas sim políticos dentro do judiciário. E justamente entrou pela história na verdade, mas não pela justiça, entrou pela injustiça, entrou porque mostrou ao Brasil inteiro que a mesma corte que absolveu Lula, Disseu, Cabral, e entre outros tantos, agora quer punir Bolsonaro sem crime comprovado. Isso não é apenas coincidência, isso é projeto de poder. Isso está marcado já na história. Eu digo a você, se acha que o Brasil precisa de verdade, se você não aceita viver num país onde o direito é substituído por narrativas, então vamos agir. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva também aqui no canal para dar aquela fortalecida e a gente continuar lutando. O canal Ricardo 7 é um portal também para trazer notícias, para trazer a nossa voz, a voz dos milhões de brasileiros que pensam assim como eu, que pensam na democracia e na justiça. Então, se inscreva no canal Ricardo 7 para não perder nenhum detalhe e acompanhar toda essa história de perto, porque juntos nós vamos mostrar que é verdade, que eles tentam esconder, não pode ficar aí debaixo do tapete, mas vai ser mostrada, assim como mostramos no 7 de setembro, assim como mostramos em outros atos, e assim como vamos mostrar, porque as decisões de um ministro, ou apenas de metade da corte, que está definido na primeira turma, não pode ser a verdade. Pelo menos se tivesse provas, pelo menos se tivesse aí algo real, concreto, mas não tem. Então, mais uma vez, eu te peço, deixe aí seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo.